Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, que o Espírito Santo de Deus nos derrame um pouco da unção e a sabedoria para o conhecimento da sua santa palavra. Sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso estar compartilhando com vocês um pouco do conhecimento bíblico através do Espírito Santo de Deus. Hoje estou fazendo esse outro vídeo em resposta que chega para mim, chegou imediata do primeiro vídeo, sobre uma pergunta até meio interessante. Me perguntaram por que existe tantas igrejas, tantas placas de igreja, tantas denominações diferentes, instituição diferente, pregando os dogmas diferentes, doutrinas diferentes. Se Deus é um só, se Deus é um só, por que será que existe tanta religião diferente hoje no mundo, né? E a palavra de Deus consegue responder isso, né? A palavra de Deus consegue transmitir isso para a gente hoje, acredite você ou não. Antes de iniciar essa pergunta interessante, eu gostaria de estar me apresentando aqui também. Para quem não me conhece, eu sou evangelista, sou pregador da palavra do Senhor Jesus Cristo, também sou teólogo, sou professor de ensino bíblico e professor de teologia bíblica avançada. Convido vocês que tenham vontade de ter o conhecimento da palavra de Deus, que tenham vontade de conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o nosso Deus querido, sobre Jesus Cristo. É um ensino profundo, é um ensino que ensina todos os personagens da Bíblia para vocês, é um ensino que vocês vão estar estudando a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, os profetas maiores, profetas menores. Também vai estar estudando os livros de Revelação, Apocalipse, Daniel, os livros escatológicos. E também vai estar estudando sobre a nova aliança, né? Sobre a vinda de Jesus Cristo, o motivo de Jesus ter vindo, o motivo de Jesus ter morrido naquela cruz, né? E ter se ressuscitado e estar na glória hoje no céu nos aguardando. Tudo isso será transmitido para vocês de uma forma totalmente bíblica, 100% bíblica. Quando eu digo 100% bíblica, é porque eu sei que às vezes você já teve um conhecimento da palavra do Senhor no dogma da sua igreja, né? Quando a gente aprende a falar em teologia, a pessoa fica meio assustada, né? Será que ele vai colocar uma coisa na minha cabeça, uma coisa para mim acreditar naquilo que ele acredita? Não, porque quando você faz uma teologia num seminário, quando você faz uma teologia numa instituição religiosa sua, geralmente o dogma da teologia do que você está fazendo, que você está aprendendo, o ensino bíblico que você aprende, é puxado pelo dogma da igreja, a doutrina da igreja, o que a igreja prega, o que a igreja aceita. Como assim, por exemplo, você pode me perguntar? Por exemplo, a adventista, eles vão pregar no que eles acreditam, né? O que a palavra de Deus ensina para eles, que eles conseguiram tirar do contexto da palavra de Deus, eles vão pregar. Não que ele esteja errado, né? Não estou discutindo quem está certo e quem está errado, né? Eu estou discutindo sobre a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela tem muita, vamos dizer assim, as pessoas entram em contradição, entram muito em advergências. Por exemplo, sobre o calvinismo e o arminianismo, são duas linhas teológicas diferentes, divididas. O que é o calvinismo e o arminianismo? O calvinismo, a pessoa acredita que Deus já tem os escolhidos dele, que Deus já promoveu os escolhidos dele, que a pessoa, independente se ela vai na igreja ou não vai, se ela não for escolhida de Deus, ela vai para o inferno do mesmo jeito. Somente aqueles que são escolhidos de Deus serão os aceitos. Isso é o calvinismo.
Já o arminianismo, ele já acredita de forma diferente. Ele acredita no livre-arbítrio, de você poder levantar de onde você está, do lugar que você está, e aceitar Jesus Cristo, e você mudar de vida. Então, é duas linhas diferentes. E tem várias igrejas que pregam o calvinismo, né? Vou citar alguns aqui, a presbiteriana, né? Bastante igreja que prega. E também a que prega sobre o arminianismo, né? Pentecostais, a maioria das igrejas evangélicas, né? Assembleia de Deus acredita, mas tem muitas que acreditam no calvinismo. É uma linha teológica diferente. E eu vou te mostrar as duas, né? A palavra de Deus, eu vou te ensinar as duas. Por que eles acreditam no calvinismo e por que eles acreditam no arminianismo. O pós-tribulacionista, né, e o pré-tribulacionista são aqueles que acreditam naqueles que Jesus vai vir arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Os pós não, os pós já acreditam que vamos passar os 7 anos, né, de sofrência, os 7 anos de amargura aqui na terra. Aí sim, no último dia, Jesus vai vir buscar os escolhidos dele, né, os vivos que ficarão aqui na terra. Então é o pós e o pré, e tudo eles têm base bíblica. E eu vou mostrar para vocês dentro da palavra de Deus. Não vou esconder um lado, eu vou mostrar os dois lados para vocês. Então a diferença desse estudo é isso. É um estudo totalmente bíblico. É um estudo que não tem advergência, não tem contradição, não tem contraindicação. Convido vocês todos a fazer esse estudo, principalmente como o mundo hoje em dia anda, né? Como está o criamento dos seus filhos, né? Hoje aí fora tem muita doutrina pregando errado, ensinando errado, o mundo das drogas, entorpecente, alcoolismo, homossexualismo e muitas outras coisas, né? Que o mundo aí fora ensina, fazer coisas que são contra a palavra de Deus. E é muito bom manter a tua família dentro disso daqui, dentro desse parâmetro, porque é um grande tanto sossego para a tua cabeça como para a alma dele, né? Que a pessoa estando com Deus, realmente ela não vai procurar coisa errada, ela vai temer em fazer coisa errada. Então é uma grande escolha, um grande presente que você pode dar para a tua família, tanto você, pai, como mãe, como passar para os teus filhos esse estudo, tá bom? Tem meu telefone de contato aí, meus canais de comunicação na rede social, é só entrar em contato comigo e eu estarei te atendendo, tá bom? Também gostaria de pedir para vocês aí que tá curtindo os vídeos que eu tô mandando, para se comentar, fazer as perguntas. Se tiver vergonha de fazer elas embaixo do vídeo aí, pode me chamar em particular, fazer as perguntas que vocês queiram ser respondida aqui. Eu estarei com o maior orgulho, junto com o Espírito Santo de Deus, abrindo a palavra e tentando responder para você da melhor forma possível. Eu sei que às vezes gera muitas dúvidas na cabeça de vocês, principalmente nos dias de hoje, com tanta coisa errada que anda acontecendo por aí, a fé da pessoa começa a cair, começa a ser abalada, né? E às vezes a pessoa desanima até de seguir uma instituição religiosa, seguir um Deus, de tanta coisa errada que está vendo. E eu sei que você tem muitas dúvidas, e eu não sou o dono da verdade, o único dono da verdade é Jesus Cristo, né? O único conhecedor da verdade é Jesus. Mas através da palavra dele e através de um pouco de conhecimento, né, que eu adquiri, através do Espírito Santo de Deus, eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Deus abençoe. Vamos para a pergunta então. Qual o motivo de ter tantas igrejas? Qual o motivo de ter tanta instituição religiosa se Deus é um só, né? É uma pergunta interessante. Antes de eu começar a responder dentro da palavra de Deus, eu queria tirar uns dados do que acontece fora no mundo no dia de hoje, para você conscientizar, para depois a gente entrar e mergulhar profundamente na palavra de Deus. Vamos primeiro mostrar para vocês. Hoje, o cristianismo, quando eu falo cristianismo, é todas as religiões cristãs, católica, evangélica, né? Toda, Assembleia de Deus, Pentecostal, a Sétimo Dia, Congregação Cristã. Juntando, o cristianismo tem 2,2 bilhões de pessoas.
2,2 bilhões de seguidores. Um número, até se for ver pela quantidade de gente que tem no mundo, né? É pouco, deveria ter mais. Mas 2,2 bilhões de pessoas são seguidores do cristianismo. Já o islamismo, que é o oposto ao cristianismo, né? São uma religião considerada por todos os cristãos como uma religião, uma seita, uma religião satânica que mata cristão, né? O islamismo, aquele radical mesmo, tem 1,6 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 600 milhões de pessoas que são seguidores deles. Olha para você ver. E eles é uma instituição só. O cristianismo estou juntando todas para dar 2,2. Eles, uma só, tem 1,6 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Está quase alcançando o cristianismo. Só para vocês terem ideia. Uma religião que é oposta ao cristianismo. Aí vem logo atrás o hinduísmo com 900 milhões de pessoas. O budismo com 376 milhões de pessoas. O judaísmo com 15 milhões de pessoas. O espiritismo, que a gente considera como religião, devemos respeitar as instituições religiosas que existem. O espiritismo tem 13 milhões de pessoas. Essas são uma das mais grandes religiões que existem. Essas são, descendo os degraus, são entre as mais conhecidas e as mais grandes que existem. E aí a pergunta continua: se Deus é um só, será que Ele está nessas religiões tudo? Será que Ele frequenta essas religiões? Será que é um Deus o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus dessas religiões? Né? Eu vou estar te explicando dentro da palavra de Deus agora se é ou não é. A gente vai lá para Mateus 7,13. Gostaria que vocês acompanhassem comigo aí. Se você não acompanhar, pelo menos seja ouvinte da palavra do Senhor. Mateus 7,13. É muito interessante a gente poder acompanhar junto, porque tem muitas dúvidas na cabeça da pessoa e as dúvidas não podem gerar. Existe até uma parábola que diz que a mentira é do demônio, a mentira é do maligno, é do inimigo, né? E a dúvida, ela fica em cima do muro. Ela tanto você acredita na verdade como na mentira. E a dúvida o muro acaba sendo do inimigo. Entendeu? Então você tem que sair da dúvida. Ou você tem que ficar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Não em cima do muro, tá bom? Então não fique com dúvida. Faça suas perguntas. Vamos estudar junto, compartilhar junto. E isso é bom. Dentro da palavra de Deus tudo é bom. Nada do ser humano. Somente dentro da palavra de Deus. Vamos lá então. Mateus 7,13. Eu sei que andar um pouquinho mais rápido, o vídeo não ficar longo e não ficar cansativo. Mateus 7,13. Achei. Olha lá. Vamos lá. Lá em Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos aos que encontram ela. Então mostra realmente que o caminho largo é o caminho da perdição, o caminho estreito é o caminho que leva ao Senhor. Mas você pode perguntar, evangelista, o que quer dizer isso? Eu não consegui discernir o que isso tem a ver com as religiões. Vou estar te explicando para você. Se a tua religião, ela te permite você fazer tudo, aceitar tudo, tudo pode, isso pode, aquilo pode, presta muita atenção, que é um caminho largo, é um caminho espaçoso e não está dentro do parâmetro da palavra do Senhor Jesus. Então, se está quebrando os mandamentos de Jesus, está quebrando os mandamentos que Deus nos deixou, esse caminho que está te levando à perdição, está te levando para o abismo. Em vez de você ganhar a eternidade, você vai ganhar o inferno. Presta muita atenção aonde você está colocando as plantas dos teus pés com a tua família, aonde você está se entregando realmente para aceitar Jesus. Presta muita atenção, entendeu? Esse caminho tem que ser estreito, mas como eu vou entender que o caminho é estreito? O caminho, quando diz a palavra de Deus, o caminho é estreito, ele quer dizer que não é fácil, mas também não é difícil.
Como não é fácil? O ser humano, ele gosta de facilidade, né? Esse caminho, quando é estreito, é porque vai ter aflição, né? Vai ter turbulência, vai ter bastante coisa para te tirar desse caminho. Porque o inimigo sabe que você vai encontrar realmente com Deus. E ele não quer isso. Ele tem que te atacar, ele tem que derrubar antes de você chegar perto de Deus. E a missão dele aqui na terra é fazer isso. Então, realmente, esse caminho que você vai seguir tem que ser um caminho estreito, é um caminho que vai ter aflição, vai ter dor, entendeu? Vai ter bastante coisa, bastante turbulência para te arrancar desse caminho, para te tirar desse caminho. Mas a fé é sua, o caminhar teu com Deus é tão grande, é tão prazeroso, que Ele, por mais que você caia, Ele te levanta. Por mais que você caia, Ele te levanta. Entendeu? 70 vezes 7. Errou, pecou, pede perdão, e o perdão será recebido. Seja de coração, Ele vai lá com a mão, te levanta de novo e caminha junto com você. Não perca esse caminho, que é o caminho da salvação. Não perca esse caminho. Vê se a tua igreja está dentro do parâmetro da palavra do Senhor. Tudo que eles estão pregando está dentro da palavra do Senhor. Se não estão saindo fora da palavra do Senhor. Lembra daquele primeiro vídeo? Haverá muitos profetas, falsos profetas no meu nome. Haverá muitas pessoas que vão profetizar e vão fazer milagre, vão fazer cura, mas não vai ser realmente o caminho certo, é o caminho errado. Tem que prestar muita atenção nisso daí. É por isso que você tem que ter o conhecimento da palavra do Senhor. Segunda coisa, eu queria dizer o motivo agora de ter tanta religião no meio cristão também, né? Eu estou falando sobre essas religiões que eu citei aí, do caminho largo, do que pode e não pode, mas eu não estou falando ainda do cristianismo, porque no próprio dentro do cristianismo há várias placas de igreja, né? Há muitas mudanças de igreja. A católica separou, o evangélico faz uma coisa, né? Dentro do próprio cristianismo. Eu vou explicar para vocês também, tem parâmetro dentro da palavra do Senhor, né? Nós vamos tirar um pouquinho da palavra do Senhor, mas não é para sair fora não, é só para dar uma opinião minha, para depois a gente voltar dentro da palavra do Senhor, para vocês entenderem um pouquinho a diferença de uma coisa com outra, senão a gente fica perdido. É muito complicado a pessoa só explicar sem provar alguma coisa, mostrar alguma coisa para ter uma espécie de uma prova, né? Então vamos lá. Tem duas questões que aconteceu para afastar as religiões, para as ramificações dessas religiões ser separado. Nos primeiros séculos, né, teve a igreja ortodoxa, a igreja católica e a igreja do protestante, né, que é protestantismo. Essas três igrejas que foi separado. A igreja católica e a ortodoxa se separaram. Elas dividiram. Isso no primeiro século. Que são tudo da seguimento do cristianismo. Quando a igreja católica separou, o protestantismo começou através de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um freire, né? Ele foi um freire que era da igreja católica e começou a ver coisas erradas dentro da igreja, da própria instituição, começou a ver coisa errada. E foi ele que pregou as 95 teses, contando os defeitos, as coisas erradas que ele estava vendo, entendeu? Venda de cargo dentro da igreja e muitas outras coisas, né? Tem sobre essas 95 teses, que ele escreveu e pregou na porta da igreja. Então, a partir desse momento que Martinho Lutero se separou da igreja, já se formou uma nova religião do cristianismo, que são os protestantes, né? Que somos nós, né? Somos os evangélicos, que tirou essa linhagem através de Martinho Lutero. E aí foi surgiu a primeira igreja batista, né? No Tennessee, surgiu uma das primeiras igrejas mais antigas, que é a igreja batista. Foi surgindo
tanto as outras igrejas, como a Assembleia de Deus, como a Pentecostal, como a Congregação Cristã, Adventista, e muitas outras. Mas tudo dentro do parâmetro do cristianismo, né? Tudo dentro, pregando a palavra de Deus. Mesmo ela sendo cristã, às vezes tem uns dogmas diferentes, umas doutrinas diferentes dentro da igreja, que umas aceitam, outras não aceitam. Muitas aceitam negócio de pôr brinco, de usar saia, umas não aceitam. Umas têm um parecer diferente, né? Uma doutrina diferente dentro da igreja. E a gente tem que saber conviver, né? Com esses tipos. Agora, se a convivência da pessoa não aceita, ela acaba mudando e seguindo outra linhagem, outra instituição religiosa, que ela acha que pode, que não pode, né? Porque se nós for discutindo o que pode e não pode, nós vamos entrar em divergência. Uma pode comer carne de porco, a outra não pode. Uma pode usar brinco, a outra não pode. Uma pode usar saia, a outra não pode. Uma pode assistir televisão, a outra não pode. São coisas que são doutrinas criadas pela própria igreja. Não está dentro do parâmetro da palavra de Deus. São textos que tira da palavra de Deus e a igreja quer pregar sobre essa doutrina, né? Sobre esse parâmetro que existe. E isso acaba afetando os membros da igreja. Porque tem membro que aceita e continua seguindo, mas tem membros que já preferem sair e abandonar a palavra a instituição religiosa e seguir a outra instituição que aceita eles como são. Isso foi dividindo, né? Mas o mais importante de tudo isso, que eu quero deixar bem claro para vocês, dessa divisão que teve desde o primeiro século, e também por instituição, né? Crescer. Uma instituição não se portar muito grande e acaba ramificando, acaba uma abrindo uma sede ali, outra sede aqui, porque tem bastante membro num lugar só, isso acaba aumentando. É várias coisas que fez aumentar as igrejas. Mas como eu disse desde do primeiro minuto, tudo que estiver dentro da palavra do Senhor, ela é uma igreja consagrada de Cristo. É uma igreja cristã e você está fazendo parte de uma igreja cristã. Você está de parabéns e está seguindo por o caminho certo, você e tua família. Agora, saiu desse parâmetro da palavra do Senhor, fique esperto que não é uma igreja cristã, não é uma igreja que segue realmente Cristo, né? Porque se você for lá em Provérbios 14, 12, vou dar uma lida rapidinho para vocês, Provérbios 14, 12, só para vocês entenderem uma coisa aqui. Lá em Provérbios 14, 12, uma passagem interessante. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são o caminho da morte. Presta bem atenção. Há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim desse caminho para o homem é a morte. Então, realmente, tem caminhos que é enganoso. Tem caminho que a gente tem que pensar bem onde está colocando a planta dos pés, como está ensinando vocês, né? Em João 14, 6, tem uma passagem que para mim é a melhor passagem que tem de todas elas para compreender esse texto da palavra de Deus. É a melhor passagem, está lá em João 14, 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus falando, né? Ele mesmo testemunhando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a pedra angular, ele é a rocha nossa, é o alvo, é a meta nossa. Então sem ele não é nada, entendeu? João 14, 6 explica certinho, para vocês entenderem o que vocês têm que seguir, a quem vocês têm que se entregar. Realmente é a Cristo, não tem outro, entendeu? Se você crê dentro da palavra de Deus e quer ganhar a salvação, é só através dele. Ele não está falando que existem outros caminhos, entendeu? É muito simples. Em hebraico, Deresh significa eu sou o caminho, não tem outros caminhos. Ele não está falando tem outro, entendeu? Eu sou um dos caminhos.
Dereste, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra em hebraico original mostra que realmente ele é o caminho. A autoridade máxima de dizer eu sou o caminho. Então fica a dica aí, desculpa de ter prolongado esse vídeo, que foi uma pergunta meio vamos dizer assim, difícil de explicar, né? A gente tem que lutar para a pessoa conseguir entender. Espero que vocês tenham compreendido e que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Não deixe de fazer suas perguntas aí. Se alguém quiser me chamar no Zap, no Messenger, ou escrever embaixo do próprio vídeo aí, né? Espero que vocês curtem o vídeo aí, que Deus abençoe a todos vocês. Estarei orando para vocês, um por um. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.